O que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo à situação de estresse, perigo. A gente vai trabalhar dois tópicos aqui interessantes, é como ela se manifesta e por que isso acontece, ok? A ansiedade muitas vezes nos tira do nosso estado de harmonia, do nosso estado de equilíbrio, nos colocando em situações, em estado de que, como se fosse haver alguma coisa perigosa, como se tivesse algo já determinado de não muito bom que vai acontecer. Dessa forma, nos tira do controle do presente. Então, muitas pessoas às vezes têm ansiedade devido a preocupações no futuro de coisas que na mente dela ela já criou que vai acontecer, sendo que se a gente for fazer uma avaliação com carinho agora, muitas das coisas que a gente se preocupou em acontecer não aconteceram. Nada mais é do que um momento de ansiedade, de medo com aquilo que poderia acontecer que acabou não acontecendo. Ansiedade, deixa eu conversar com vocês aqui. Ela é Todos têm ansiedade, todas as pessoas têm problemas com ansiedade. A única coisa que vai variar de uma pessoa para outra é o nível de ansiedade. Mas a preocupação com uma entrevista de emprego amanhã, com uma prova que eu vou fazer amanhã, com uma apresentação que eu vou fazer amanhã, nos leva a estados de ansiedade. Agora, o que que acontece? Alimentando muito esse estado, vai chegar ao ponto de eu não ter controle e parece que aquela cena, aquilo que eu estava imaginando está acontecendo agora. E o choque é que a minha mente criou uma história de que aquilo está acontecendo e eu olho para um lado e eu olho para o outro e não tem nada acontecendo. Então é um choque de dentro para fora muito grande, tá? Isso gera um impacto no nosso equilíbrio muito grande. Quando estamos ansiosos, o corpo entra em um estado de alerta, como se algo grave, um risco de vida a gente estivesse passando nesse momento. Como se estivesse preparando-se para uma ameaça, até parece que vai. E é isso que nos leva a sair do nosso estado de harmonia. E, infelizmente, ela é um ciclo, tá? Então eu começo a pensar, eu estou no estado aqui, eu começo a pensar, vou pensando em ansiedade, aliás, eu vou me preocupando com aquilo, aquilo vai me gerando ansiedade, e daqui a pouco eu vou tentando me acalmar, mas quando eu chego no início de tudo, eu já estou mais ansioso porque eu estava pensando naquilo, aí eu volto começar a pensar, e isso vai entrando no looping que nos leva por muitas e muitas vezes a picos de preocupação gigantesca, onde acaba afetando isso a nossa saúde mental e por muitas vezes física, tá bom? Porém, muitas vezes a ansiedade surge sem nenhuma razão. Do nada, eu comecei a ficar ansioso. Isso a gente tem que avaliar com carinho, porque algumas vezes ela vem sem a gente ter um sentido, sem entender o motivo, desculpe, sem entender o motivo, mas muitas outras elas chegam até a gente com gatilhos, né? Então existe certos problemas que se eu pensar, eu vou entrar em estado de ansiedade. Então eu tenho que avaliar com carinho para me poder começar a me resguardar desses gatilhos para que eu possa me fortalecer e futuramente começar a encarar esses gatilhos devagarzinho, é claro, no nosso time, na nossa velocidade. Como se manifesta? A ansiedade pode se manifestar de diversas formas.
como preocupação excessiva, como, deixa eu ver o que mais, uma palpitação, uma tensão muscular, respiração acelerada, com insônia, que a gente passa muito por isso às vezes, e até dores no corpo. Dependendo do nível da ansiedade, a gente chega ao ponto até de sentir dores no corpo. Então, é como eu tinha lhe falado, nos tira de todo o nosso estado harmônico, nosso equilíbrio, a gente acaba saindo desse equilíbrio. E por que isso acontece? A ansiedade ocorre porque o nosso cérebro está tentando nos proteger de algo, ativando o sistema nervoso, mas quando ela é constante e não tem motivo, claro, ela se torna um ciclo vicioso. Então, muitas pessoas passam por isso e não avaliam que às vezes pode, como eu tinha falado, do ciclo vicioso, elas não conseguem ver uma saída e trabalhar para romper esse ciclo vicioso. E é isso que a gente está fazendo aqui, usando a técnica Ho'oponopono para quando a gente tiver o início desse ciclo, o início da ansiedade, a gente possa se recorrer a uma técnica da qual vai nos tirar o foco da ansiedade. Ok? Próxima aula, então. Gostou dessa aula? Essa aula, ela faz parte de um módulo do nosso curso Ansiedade Zero, Vencendo a Ansiedade com Ho'oponopono, um curso maravilhoso. Aqui na descrição eu vou deixar o link para você fazer a compra desse curso, tá bom? E assim usar o Ho'oponopono para transformar a sua vida. Te peço, se você tiver gostado desse conteúdo, que não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e coloque aqui nos comentários o que você achou dessa aula, tá bom? Um forte abraço, muita paz, muita luz, Deus te abençoe.